bem-vindos à terceira temporada do Legal Talks. Meu nome é Thomas Lau, presidente do IBRA-China e da SEBRA-ONU. No programa de hoje vamos falar sobre o fortalecimento do futebol brasileiro e a sua importância no crescimento da economia e na retomada do setor de eventos. Nosso convidado é o senador Carlos Portinho. Também sou coordenador deste programa com os doutores Guilherme Caputo Bastos, ministro do TST, e Paulo Feus, professor da PUC São Paulo. O Legal Talks promove análises sobre as decisões dos tribunais superiores e também debates jurídicos de grande relevância. O programa é uma realização do IBRA-China, da APEC e da SEBRA-ONU. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para ficar atualizado com nossos programas. Acompanhe agora a entrevista completa. Olá a todos, dou as boas-vindas para mais um programa Legal Talks. Legal Talks tem a finalidade e objetivo de analisar os temas relevantes na área do direito e temos como os coordenadores professor Paulo Feus e ministro Guilherme Caputo Bastos. Dou as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, o senador Carlos Portinho, que falará sobre o fortalecimento do futebol brasileiro, sua importância no crescimento da economia e também na retomada do setor dos eventos. Desde já passo a palavra ao nosso coordenador, nosso amigo, ministro Guilherme Caputo. Por favor, ministro. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Mais uma etapa do nosso projeto Legal Talks e hoje com a especial presença do senador Carlos Portinho. Normalmente faço, senador, as apresentações formais dos nossos convidados, para que os ouvintes do canal no YouTube do IBRA-China, do Instituto Cultural Brasil-China, possam conhecê-lo, de alguma forma, a sua vida profissional. Mas eu hoje farei uma apresentação um pouco diferenciada, porque focarei na sua participação especificamente no projeto que Vossa Excelência vem dispor nessa aula, que é sobre o fortalecimento do futebol brasileiro no contexto da economia, no contexto do crescimento das suas vertentes na economia brasileira, da sua pujança, da sua força, do seu aspecto inclusivo, enfim. E eu poucas vezes, senador, confesso, vi um projeto sendo tratado com tanto carinho, com tanto esmero, com tanta dedicação, que eu preferi, ao invés de desfiar o seu currículo de vida com atuações muito importantes e, sobretudo, na área política, além de um advogado que já soube brilhante também nas ordens desportivas, mas hoje Vossa Excelência é um homem político 24 horas por dia e hoje estamos aí a braços e gostaríamos de ajudá-lo a realmente realizar esse projeto que acreditamos seja uma luz no final do túnel, como costumamos dizer, alguma coisa que nos dá a esperança de que possamos salvar o futebol. Ontem eu recebi, assistindo uma partida de futebol já no horário noturno com meu filho, e ele disse assim: papai, fecharam a loja dentro do General Severiano, fecharam a loja de material esportivo do Botafogo. Um time com a tradição, eu não sou botafoguense, eu sou flamenguista, todos sabem, mas a tradição do Botafogo, um clube com uma história extraordinária, uma torcida fanática, né? O que tantos valores a representação da seleção brasileira em determinado momento era o time do Botafogo, né? Então,
o projeto de Vossa Excelência tem essa importância, senador Portinho. Eu sei que Vossa Excelência sabe disso, mas eu queria dar o testemunho de quem está fora dessa sua atividade incansável de explicar, de discutir de maneira transparente com a sociedade as razões pelas quais Vossa Excelência está apoiando esse projeto. Então, essa foi a forma como eu preferi apresentá-lo, como este idealizador. Obviamente, Vossa Excelência fará, enfim, esse projeto já vinha, né, de outras mãos, obviamente, mas Vossa Excelência tem todo o nosso apoio, sem dúvida nenhuma. É como eu gostaria de apresentá-lo, senador. A palavra está com o senhor, está com Vossa Excelência, e faça aí, nos brinde aí com uma apresentação brilhante, como sempre. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro Caputo. Quero agradecer ao Tomás, ao nosso querido professor Paulo Feus, todos aqui do Ibrachina que acompanham, e essa oportunidade eu agradeço, porque é um momento transformador da nossa sociedade, né? E o futebol ele passa também, nesse momento de pandemia, por uma transformação, e é no mundo, né? Eu queria começar dizendo que, ao contrário do ministro Caputo, de terno, como eu estou hoje, eu não tenho clube, mas sem terno eu digo, sou Flamengo, fui atleta do Flamengo até os 17 anos, fui um bom goleiro, parei para estudar, porque naquela época ou estudava ou jogava bola, né? Então tive sempre uma relação muito próxima com o esporte, também outras modalidades, exercitei na minha juventude, e como advogado me especializei lá atrás, primeiro curso da FIFA e da Federação de Futebol do Rio, da universidade, que não mais existe, em direito esportivo. Diziam que o direito ambiental e o esportivo era o futuro, um dos ramos do direito de futuro nas nossas carreiras. E como eu já trabalhava com direito ambiental, tinha essa proximidade com o direito esportivo, me especializei, trabalhava no grande escritório, no Tosini Freire Teixeira e Silva à época, e tive a oportunidade de convite para assumir como vice-presidente jurídico do Flamengo no momento desafiador, porque o presidente enfrentava um processo de impeachment. Eu nunca fui ligado à questão política, sou um profissional, um advogado, vi ali uma boa oportunidade. E dali passei depois, quando encerrei o meu mandato, minha função, a advogar para os maiores clubes e menores também do nosso país, né? Digo, em capacidade de investimento, advoguei para clubes como Boa Vista, Brasiliense, Santa Cruz, clubes do norte, do nordeste do país, e para os clubes de maior investimento, São Paulo, Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro e tantos outros, encerrando a minha atividade como advogado, ou pelo menos paralisando ela, em novembro do ano passado, quando, como suplente do saudoso senador Harold de Oliveira, vítima da Covid, eu tive a oportunidade de assumir a cadeira no Senado Federal, e tenho muito comprometimento e sei do tamanho da responsabilidade. Me preparei como advogado, me sinto muito bem aqui nessa função. E tive antes, só para dizer, advoguei do Fluminense, então, foi o meu último clube. Como eu digo, de terno não tenho clube, do Flamengo ao Fluminense na minha trajetória. E quando eu assumi em novembro, logo o presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele me procurou e me trouxe o projeto da sua autoria, a Sociedade Anônima do Futebol. Quero dizer que é um projeto que nasce da contribuição, do esforço de advogados brilhantes, como o doutor Rodrigo Castro, o doutor Paulo Feus e tantos outros, Mansur, tantos outros que gravitam no direito esportivo, são professores de todos nós, e que certamente Mansur e Rodrigo Castro deram uma grande contribuição. Esse projeto da Sociedade Anônima de Futebol, ele concomitantemente, ele nasce também na Câmara dos Deputados, por iniciativa do deputado Otávio Leite, né? E esse projeto da Câmara ele tem uma velocidade de tramitação maior e chega às mãos do relator, o deputado Pedro Paulo,
e transforma o projeto com uma visão diferente daquela original. E posso dizer, porque consultei na minha relatoria, foram mais de 25 reuniões setoriais, mais de 1.650 atores do setor envolvido, como disse, e agradeço a referência ao ministro Caputo, que participou junto com a Academia Nacional Brasileira de Direito Esportivo, o IPDD também foi parte, a APEFUT, Sindicato dos Atletas de todo o Brasil foram ouvidos, advogados dos credores dos clubes, muito importantes, foram ouvidos em 2 oportunidades, inclusive, advogados naturalmente especializados em direito esportivo, do Tribunal Desportivo, colegas de toda a minha carreira como advogado, além dos clubes e das federações, tendo reunido a CBF mais de 80 para ouvir e dar as suas contribuições, e no final o relatório aprovado por unanimidade no Senado no mês passado, ele traz justamente o conjunto dessas contribuições no seu aperfeiçoamento. Quero começar falando um pouquinho sobre a história do futebol brasileiro, para que todos possam compreender. Ele nasce de maneira amadora, né, como em muitos lugares do mundo, e ele vai se desenvolvendo através dos clubes. Os clubes no Brasil como associações civis, como um clube social, né, que também dedicava a algumas atividades esportivas. Muitos começaram com remo, migraram para o futebol, depois vieram atividades olímpicas. Os clubes como associação civil, nesse início ainda bem amador, né, eles tinham uma função social. Eles complementavam uma atribuição do Estado brasileiro justamente na formação, né, dos atletas, dos jovens, uma questão social pela origem, principalmente dos seus atletas, e pelas contrapartidas, naturalmente, que eles davam na formação desse indivíduo. Né? É lógico que a gente sabe aí que de 200 atletas a gente vai ter um que vai despontar, mas que esses 200 sempre foram atendidos, digamos assim, pelos clubes quanto à prática desportiva, o acompanhamento, e também muitos deles com algumas obrigações, alojamento, escola. Então ele nasce dessa maneira dentro do ambiente de um clube, eminentemente uma associação civil de caráter social e sem a finalidade lucrativa, né? Por isso, essas associações gozam, desde o passado, de benefícios fiscais justamente pela contrapartida social que implementam. O futebol, ele, ao contrário de outras modalidades esportivas, hoje, ele alcançou o seu modelo maduro de negócio. Ele é uma atividade econômica, ele movimenta cifras milionárias, e eu não digo só com relação aos atletas, a transferência de atletas, mas também a questão do match day, né, das partidas, das arenas, no que se transformaram os estádios. Ele contribui na capacitação de inúmeros outros profissionais, que eu digo invisíveis, mas estão ali, né, que são professores de educação física, treinadores, nutricionistas, fisioterapeutas. Ele é realmente, como atividade econômica, e principalmente aqui no país, uma das mais importantes pela quantidade de empregos diretos e indiretos que ele proporciona, assim como a formação dos nossos atletas que vão nos representar nas competições e o seu papel aí que ele alcançou no mundo do entretenimento, no mundo dos eventos, dos grandes eventos. A gente pode falar da Copa do Mundo, naturalmente, nas modalidades olímpicas, as Olimpíadas, mas tem os campeonatos, como o campeonato regional, os campeonatos brasileiros, Copa do Brasil e tudo que movimenta, os campeonatos continentais, né, Sul-Americana, Libertadores, na Europa, com a Supercopa, a Super League, né, e tantos outros torneios que trazem esse modelo de negócio como atividade econômica, se consolida como uma atividade econômica importante em todo o mundo. Ao contrário, quero fazer essa distinção, que muitos debatem, de outras modalidades olímpicas, né? O vôlei, por exemplo, ele tem o seu modelo de negócio próprio e ainda em formação, assim como o basquete tem o seu, o remo,
outros esportes olímpicos que estão buscando alcançar esse modelo de negócio maduro, né? E não à toa a gente vê que o valor das transferências entre atletas de futebol e atletas de outras modalidades são bem distantes. A gente vê que as cifras que o futebol move no mundo são distantes ainda de outras modalidades, embora nos Estados Unidos a gente tenha a NBB já bem consolidada, a NFL e tantas outras modalidades já alcançando aí um modelo maduro de negócio, mas não necessariamente globalizado ou ao contrário do futebol, que ele se repete, digamos assim, em todo o mundo por conta dessas competições internacionais, inclusive. Então, eu faço primeiro essa distinção que o futebol alcançou um modelo econômico de negócio que outras modalidades olímpicas ainda estão buscando. E por que eu digo isso? Porque nesse regime de clubes de associação civil, né, a grande maioria, desempenha outras modalidades olímpicas ou tem o seu parque social que não se mistura com o futebol, né, embora a gente tenha uma dúvida histórica se é o futebol que financia as outras modalidades ou se é o futebol responsável pelas dívidas que impedem aqui no Brasil que outras modalidades se desenvolvam. Isso é um grande dilema e é uma questão que buscamos tratar na Sociedade Anônima do Futebol. Feito esse retrospecto histórico, eu gostaria de tratar do momento que a gente vive hoje, o momento do futebol, e é em todo o mundo. As transferências e as negociações, valores econômicos sobre atletas arrefeceram em todo o mundo por conta dessa pandemia. As receitas de bilheteria, de partida, de venda de camisa reduziram ou praticamente são nulas no caso da operação dos estádios. O sócio-torcedor aqui no Brasil, que vinha movimentando e cada vez mais atraindo novos adeptos, né, ele arrefeceu por conta do distanciamento do público dos estádios. Né? A menor participação do público não gera nele o interesse em contribuir mensalmente com o sócio-torcedor, porque o principal produto ali é o ingresso para os jogos de futebol, a oportunidade de ter o privilégio de comprar à frente, já que você está ali sustentando o ano inteiro esse produto. Né? E, então, também reduziram. As receitas de patrocínio reduziram de igual forma, na medida em que a exposição do futebol no último ano não tem sido ocorrido com a mesma frequência de antes. Houve interrupções, principalmente de março até julho do ano passado, de 2020, né? E o retorno do futebol vem acontecendo, mas ainda sem público. Então, naturalmente, a exposição para os patrocinadores, salvo naturalmente um ou outro clube, né? Mas a grande maioria também reduziram muito. O que eu quero dizer é que as receitas básicas do sustento do futebol brasileiro, elas reduziram. E no momento em que o futebol brasileiro, nessa sua concepção associativa, tem finalidade lucrativa, embora desempenhe uma importante atividade econômica, ele chega endividado. Né? Os clubes, como associação civil, primeiro pela constante mudança dos seus presidentes, né, que dizem que, embora mais democrático, isso não permite uma estabilidade da gestão maior, um prosseguimento das gestões dos clubes, né, e principalmente pela ausência da responsabilidade, isso é muito importante, a ausência da responsabilidade dos presidentes de clubes nas associações civis levam os clubes a se endividarem, porque ali parece que o dinheiro não é de ninguém. Né? O presidente do clube deixa a dívida, contrata atletas sem ter capacidade de pagamento, rescinde contratos com treinadores, 4, 5, 6 treinadores numa temporada, dívidas de ordem trabalhista se acumulam, dívidas de natureza tributária, embora e ainda como associação civil recolham muito pouco ou quase nada, né? As dívidas pelo imposto retido na fonte se avolumaram e essa apropriação indevida, né? A Receita tem
buscado insistentemente, através de refinanciamentos, repactuações do seu pagamento. O horizonte desse pagamento é distante, né, porque a capacidade de pagamento dos clubes é menor e, principalmente, começa a haver distâncias gritantes entre clubes tradicionais do nosso futebol brasileiro por força do seu endividamento e, em contrapartida, poucos, é verdade, mas existem, que buscaram modelos típicos de uma sociedade anônima, ou seja, modelos que prezam pela gestão, pelo controle, pela responsabilidade e alcançaram melhores resultados financeiros, pagaram as suas dívidas de natureza trabalhista e agora nadam em mar de brigadeiro, ou de céu de brigadeiro, né, porque tem maior capacidade de investimento e, por isso, tem maior capacidade de contratar melhores atletas, remunerar melhor e alcançar resultados esportivos impressionantes. Sim, eu me refiro, como primeiro exemplo de sucesso na gestão, ainda como associação civil, né, o Clube de Regatas do Flamengo. Acompanhei, me lembro quando eu saí do Flamengo como vice-jurídico, eu olhava aquela dívida trabalhista e falava, gente, isso aqui é impagável. E o Flamengo, religiosamente, através do ato trabalhista, o sistema que foi criado e é incentivado, inclusive, pelo ministro Caputo na Justiça do Trabalho, ele mostrou que quando o clube tem a responsabilidade e efetua religiosamente o pagamento das parcelas que recaem sobre a sua receita mensal e alimentam um pote, digamos assim, que vai pagando uma fila de credores, esses clubes que agiram com responsabilidade, com gestão, eles conseguiram honrar as suas dívidas. O Flamengo, em 6 anos, pagou todo o seu passivo trabalhista. Quem tiver uma ação hoje contra o Flamengo não tem nem mais fila de credor, já recebe no momento da execução imediatamente o seu pagamento. Outros clubes, ao invés de se beneficiar desses instrumentos que a Justiça do Trabalho inovou, pode-se dizer assim, para o bem, né, para quem soube aproveitar, outros clubes mal aproveitaram esse benefício, né, criaram subterfúgios para escamotear receitas, e há vários casos em todo o Brasil, né, e alguns criaram sociedades anônimas e queriam dizer, não, o meu patrimônio bom foi todo para a sociedade anônima, eu não tenho mais receita para pagar o ato trabalhista. E a Justiça do Trabalho comprovou o grupo econômico, a fraude, e esses clubes têm aí hoje dívidas na ordem de R$1 bilhão, enquanto o Flamengo em 6 anos pagou, e mais, um dado importante, em 8 anos o Flamengo já pagou mais de R$1 bilhão de dívidas. E por que isso é importante? Porque se as dívidas de muitos clubes estão no patamar de R$1 bilhão, e em 8 anos o Flamengo pagou R$1 bilhão de dívida, ainda que nem todos tenham a mesma capacidade de acumular receitas ou de gerar receitas como o Flamengo, mostra que é possível, num horizonte próximo de 8, de 10 anos, né, implementando essa forma de gestão típica de uma sociedade anônima, liquidar o seu passivo. Então, o que eu digo sempre, não importa o tamanho da dívida, o que importa é a capacidade de pagamento da dívida. E hoje, com menor receita, os clubes têm aí uma menor capacidade de pagamento dessas dívidas, é um fato. Então, esse é um ponto a se debruçar. A partir disso, né, diante desse cenário de pandemia, e tendo exemplos, eu disse do Flamengo, mas só para não ficar no maior clube de torcida do Brasil, vou dar outros exemplos. O Atlético Goianiense, faltam 8 processos para ele liberar o seu passivo trabalhista. O CSA, para pegar um clube lá do norte, nordeste do nosso país, ele zerou, né, também implementando modelos de gestão e governança. Então, como é que a gente se debruça sobre esse problema que hoje é real, a redução das receitas dos clubes, e como é que a gente pode incentivar esse mercado para que ele retome na volta plena, espero em breve, com a vacinação do público ao estádio, possibilidade de aumentar as suas receitas, como é que ele possa se recuperar financeiramente e, ao mesmo tempo, como é que a gente pode dar um tratamento à dívida do clube sem passar a mão na cabeça, sem dar isenção, que não é isso. Do outro lado, tem alguém que trabalhou e que precisa receber a sua remuneração, que tem
um crédito, e esse passivo, que é um passivo social, como eu sempre falo, ele precisa ser pago, além da dívida civil e da dívida de natureza tributária, né? Então, aí nasce a proposta da sociedade anônima do futebol. E por que uma sociedade anônima? Por que esse modelo empresarial? E por que um único modelo empresarial? Primeiro porque de todos os modelos empresariais, o único que possui, já consolidado, que possui instrumentos para financiamento e capitalização da empresa é justamente a sociedade anônima. Ela tem aí à mão a emissão de títulos, fundos de investimento, subscrição de ações, né? Instrumentos que certamente uma associação civil não dispõe hoje, né? E além de não ter crédito hoje por conta do seu passivo, das suas restrições naturais, né? Por conta das suas finanças, né? São instrumentos que também outros tipos societários, outros modelos societários, como a sociedade limitada, por exemplo, não possuem a mão para se capitalizar e se financiar no mercado, né? Então, primeiro ponto, a sociedade anônima, esse único modelo, tem essa razão. O segundo é porque, ao eleger um único modelo societário, nós tornamos a lei muito mais simples e objetiva. Porque o que a gente quer? Atrair investimentos novos, receitas novas para o futebol. Esses investimentos, eles estão para o mundo, né? Os investidores estão aqui na América Latina, estão na Ásia, né? Aqui no Brasil ainda não. E por quê? Porque aqui no Brasil os investimentos, quando não são de prefeitura, não são dinheiro público, nada sustentáveis, né? Eles vêm da iniciativa privada, mas a gente sabe que vem no papel de pão, no fio do bigode, né? Em documentos de gaveta, muitas vezes, justamente pela ausência de um marco legal, algo que traga segurança jurídica para esse investidor, que ele olhe a lei de maneira simples e objetiva e entenda, esse é o tipo societário, esse tipo já é validado, esse tipo da sociedade anônima tem um xerife de mercado, chama-se CVM, né? Ou seja, amanhã qualquer ato a CVM vai lá, mas você quer ver esse jogador por quanto? Por quê? Porque estão lá as ações do mercado, estão os fundos de investimento, estão os títulos emitidos e a CVM faz essa regulação. Você tem na sociedade anônima outros agentes externos de controle que você não encontra nas sociedades limitadas e tampouco numa associação civil como são hoje os clubes de futebol. Então, a possibilidade do investidor olhar e ver que há maior segurança jurídica num texto enxuto, simples, que trata de um único tipo societário e que dá alternativas para esses investidores captarem recursos no mercado que estão aí, né, é muito importante. Então, a gente seduzir, né, uma lei que dê segurança e seja objetiva e simples, a atração desses investimentos para o país. E é muito necessário também que a legislação ela tenha a capacidade de transformar, de seduzir o clube e se transformar o seu departamento de futebol numa sociedade anônima do futebol. Aqui é importante dizer, tem clubes que exercem só o futebol. Sim, nesse caso o clube pode se transformar ele inteiro, digamos assim, numa sociedade anônima do futebol. Mas a grande maioria dos clubes brasileiros que nasceram como associação civil, ou eles têm um parque social, uma atividade social, ou eles também exercem atividades em outras modalidades esportivas, modalidades olímpicas. E assim sendo, na hora da constituição da Sociedade Anônima do Futebol, a legislação teve cuidado de observar todas essas nuances. Então, aqueles que queiram destacar o seu departamento de futebol, eles vão constituir uma sociedade anônima, um novo CNPJ, e vão migrar alguns ativos, os ativos que dizem respeito somente ao futebol, a arena, tem treinamento, eventualmente, se o clube não tem dívidas, né, não tem passivo, se ele está livre essa propriedade, mas certamente as suas licenças, seus registros, contratos dos atletas que têm uma repercussão econômica, o compartilhamento, naturalmente, do símbolo, da marca, né? Pode ser, assim como patrimônio imobilizado, ou por cessão, mediante a remuneração
né, como se fosse uma locação, um licenciamento, né, ou, eventualmente, a cessão definitiva para essa sociedade anônima desses seus ativos que dizem respeito somente ao futebol. E aqui a gente faz um recorte, porque a ideia é que a sociedade anônima seja constituída pelos ativos do futebol e também responda somente pelas dívidas do futebol dentro do modelo de obrigações que é dado nessa carteira de obrigações que é dado para a sociedade anônima pela lei da sociedade anônima do futebol. Mas só o futebol. Por quê? Se o basquete, a atividade olímpica, até era originalmente um intuito, né, mas a gente repensou isso e achou melhor que só o futebol seja transferido como capital para essa sociedade anônima. E por que não transferindo os ativos do basquete, o ginásio, os contratos? Naturalmente, não há como a sociedade anônima responder pelas dívidas do basquete, da natação, do clube social, do parque social. E isso também é importante para a gente distinguir o perfil da dívida dos clubes, que hoje é muito misturado. Dizem que 99% são dívidas do futebol. Agora teremos a oportunidade de confirmar isso. Eu acredito, sim, que 99% deve ser dívida do futebol. E esse sistema ele visa, então, ao constituir a sociedade anônima, que essa sociedade anônima, com as suas receitas, os seus investimentos, mas não todos, limitado a um percentual, essas receitas, um percentual dessas receitas, seja destinado num sistema para ilustrar, como disse a doutora Alete Mesquita, que eu gosto muito, um sistema de 2 caixas d'água. Aqui vai estar o clube com o CNPJ dele, com as dívidas e as obrigações que ele tem. Aqui está a sociedade anônima, que nasce sem dívida, com possibilidade de ir, por isso, ao mercado, buscar se capitalizar, se refinanciar, buscar novos investidores. Para quê? Para que essas receitas novas que entrem aqui, né, parte delas, e que sejam potencializadas, parte delas seja revertido como se fosse por um encanamento para o clube de futebol associação, para que esse clube pague ou pelo concurso de credores, que é o ato da Justiça do Trabalho, mas aqui com a responsabilidade do gestor do clube, que não há hoje, e do gestor da SA por esse GEPAS, paguem as suas dívidas de natureza trabalhista e civil, apresentando um plano de credor que precisará ser homologado, né, pelo juiz centralizador, né, e que determinada receita, no prazo de, inicialmente, 6 anos, podendo ser prorrogado por mais 4, né, ou seja, em até 10 anos, esse percentual alimente o pagamento da dívida. É como se fosse um instrumento que já é muito comum, no caso das penhoras sobre receitas, a maioria dos tribunais já limitam essas penhoras, muitos até 30%, né, das receitas, para não inviabilizar justamente a atividade principal e a possibilidade de potencializar suas receitas para pagar os seus credores, né? Então, a lei estabeleceu hoje o ato trabalhista, na média, em torno de 15% das receitas, e considerando que a gente incluiu ali também o tratamento ao passivo cível, a gente então estabeleceu 20% das receitas como um patamar para que seja alimentado o clube, para que esse, através do concurso de credores, pague as suas dívidas de natureza cível e as dívidas de natureza trabalhista. Agora, a gente trouxe para a lei, de forma inovadora, alguns aceleradores, como eu chamo, que hoje as associações civis não têm à mão. O Flamengo, quando eu digo que pagou em 6 anos, foi receita por receita, sem possibilidade de potencializá-las, o que a legislação da sociedade anônima agora permite através de alguns instrumentos. E instrumentos de aceleração, como eu chamo, são eles. Primeiro, o deságio, a possibilidade do titular do crédito, né, o credor trabalhista, negociar com o clube um deságio. Sabemos que há muita gordura nessa dívida do clube, há verbas indenizatórias, há muita multa por descumprimento de acordo, né? Então há um espaço para essa negociação individual, que é o que se propõe no concurso de credores, na centralização das execuções, nesse regime semelhante ao ato trabalhista, né? Apenas
a gente agora trouxe o ato trabalhista para a lei de forma padronizada e orientada, o que eu agradeço, inclusive, muito a participação do ministro Caputo, de tantos outros advogados e credores, principalmente, que participaram dessas rodadas de reunião. Então, 20% com aceleradores. O primeiro, o deságio. Mas vamos supor que o credor negociou com o clube e não alcançou o valor que ele queria. O clube queria queria que fosse um deságio maior e ele não concorda. Nós, então, prevemos a possibilidade da cessão do crédito por esse credor a terceiros. Ou seja, ele conversou com o clube e não chegou ao bom termo, ele pode ir ao banco, eventualmente, que compre. Como acontece com o sistema dos precatórios, desde que, e é o que impõe a lei, essa ordem seja comunicada ao juízo, que vai seguir a ordem de pagamento da fila de credores e, principalmente, ao devedor, ao clube, né? Então, a possibilidade da cessão do crédito a terceiro, descontar, a gente quer que a dívida social seja paga, e se o titular da dívida quer negociar, seja com o clube, seja com terceiros, a sua, eu acho que é um direito dele, o dinheiro é dele, né? E é lógico que a partir da sua única e exclusiva vontade. O terceiro instrumento acelerador foi até uma sugestão dos próprios sindicatos. Confesso que eu estava um pouco mais comedido e fiquei muito feliz em ver tantos sindicatos apoiando essa iniciativa, porque mostra também que eles acreditam no projeto, que é a possibilidade do credor, né, converter o seu crédito em ações da Sociedade Anônima do Futebol. E aí vão perguntar, mas seria interessante? E aí eu respondo, hoje, se eu fosse credor do Flamengo, talvez fosse muito interessante se ele tivesse a intenção, não é cliente do projeto, mas se tivesse a intenção em se transformar em Sociedade Anônima do Futebol, porque ele reestruturou sua dívida e hoje ele tem capacidade de investimento e de pagamento. Então, um credor nessa condição não seria um mau negócio. Então, temos esses aceleradores para pagamento da dívida que os clubes antes não dispunham, além do fato de ser uma sociedade anônima e, como sociedade anônima, poder ir ao mercado limpa, com certidões limpas, poder ir ao mercado e atrair investimentos, né? Receitas novas, lançamento de debêntures, que chamamos de debêntures do futebol, né? Emissões de títulos, de ações, subscrição de ações, fundos de investimento, são mecanismos próprios de uma sociedade anônima e as sociedades, como a associação civil, os clubes, não tinham possibilidade, não têm hoje essa possibilidade de maior capitalização e refinanciamento. Eu sempre dou um exemplo, eu como flamenguista comprei lá o tijolinho do Flamengo para a construção do centro de treinamento, né? Muitos dos 40 milhões de torcedores do Flamengo fizeram isso, né? E eu não tive nada em troca, tem lá só o meu nome do meu filho, também que eu comprei para ele, da minha mãe, está lá no muro do Flamengo como contribuinte. Imagina a capacidade de um Cruzeiro, por exemplo, ao reestruturar a sua dívida, poder ir ao mercado e captar investimentos com seus próprios torcedores, inclusive, né? Então, é um mecanismo que visa buscar novas receitas através de uma gestão, de uma performance, por isso, melhor da sociedade anônima, essas receitas alimentarem o clube para o pagamento do seu passivo trabalhista e civil, né, através desse primeiro mecanismo, que é a primeira alternativa do concurso de credores. Mas há outra alternativa na lei, e quem trilhou esse caminho foi o Figueirense mais recentemente, e ainda sem a lei da sociedade anônima, pediu a sua recuperação judicial. E o judiciário tem admitido a recuperação judicial dos clubes de futebol por entender que eles exercem atividade econômica, isso é um fato. E também de algumas universidades que abriram o caminho, como a Universidade Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro, a essa tese. E o que nós fizemos foi trazer para a lei como também uma alternativa à possibilidade do clube, ao invés de preferir o caminho do concurso de credores, da centralização das execuções, poder buscar a sua recuperação judicial pelo procedimento próprio de recuperação, o que vai importar numa negociação coletiva com o seu grupo de credores, seguindo naturalmente a lei das recuperações judiciais que já está em curso. Esse também é um outro caminho, além do caminho natural do clube lá pagando individualmente os seus credores, que é o que o Cruzeiro, por exemplo, faz hoje. Ele não está no ato trabalhista
e também não pediu a recuperação judicial, ele está indo, conforme estoura lá, começa a penhora, ele vai lá pagando. Até imagino que ele possa captar recursos, talvez tanto esse exemplo quanto o próprio exemplo do Figueirense estejam aguardando justamente a Sociedade Anônima do Futebol. Porque na hora que o Figueirense pede a sua recuperação judicial, a recuperação não pode ser um fim em si mesmo, né? É para ir para algum caminho, né? Para poder atingir alguma receita, um novo modelo. E no novo modelo que se apresenta, eu chamo a segunda perna da recuperação judicial, é também o modo de ver justamente a lei das sociedades anônimas do futebol, porque aí ele vai poder se capitalizar e pagar pela recuperação os seus credores, como assim a gente espera. Além da questão trabalhista e civil, que é tratada, né, e é importante que seja, nesse projeto da Sociedade Anônima do Futebol, também a dívida tributária não foi esquecida, porque hoje não precisamos mexer nisso, os clubes já estão aderidos, já aderiram ao Profut, né? Então, lógico que no orçamento da SAF, com esse mecanismo de captação, de refinanciamento, ele vai poder contribuir com o pagamento desse passivo tributário, né? Lembrando que, tanto para a dívida tributária quanto trabalhista, com esses mecanismos de mercado, a sociedade anônima ela pode escolher trocar o seu credor, ir ao mercado, trocar o seu credor trabalhista ou pagar a dívida, a parte da dívida tributária com o governo e tomar essa dívida no banco, tomar com investidores e poder não só trocar o credor, mas também alongar a sua dívida no tempo. Então, talvez, aqueles 10 anos, que é o prazo do concurso de credores na lei da SAF, se estiver chegando no final, ele, quem sabe, já fez uma reestruturação, já pagou melhor, maior parte da sua dívida, ele vai no mercado e ele troca o seu credor e alonga. E aí não precisa mais dos 10 anos, os 10 vão virar 20, mas é uma relação de mercado com o banco, com investidores, então com essa possibilidade. E para aqueles, com relação à dívida tributária, para aqueles clubes que não se transformaram em sociedade, que não estão no Profut, que não estão aderidos ou foram excluídos do Profut, tem o caminho da mediação tributária, isso já está aprovado, também não precisamos tratar, embora nas disposições finais a gente faça a remissão para lembrar que é possível a mediação tributária, o Cruzeiro conseguiu um resultado fantástico. Então, quero que a gente acredita com isso. Chegando ao encerramento aqui, que eu estou acompanhando o prazo. Não é, e nem quero ser o salvador do futebol, não é a solução do futebol brasileiro. Não é para todos os clubes também, mas é certamente uma alternativa, uma oportunidade de mercado para que muitos dos clubes brasileiros possam alcançar o seu modelo de negócio, reestruturar a sua dívida, né, de maneira séria. Por isso não é para qualquer um, tem que ter uma consultoria boa, né, levantando o perfil dessa dívida, calculando o prazo de pagamento, o fluxo de caixa, né, ninguém constitui uma sociedade anônima do dia para a noite. Essa talvez seja, ministro, a grande diferença desse projeto para o substitutivo do projeto do deputado Pedro Paulo, né, que queria atender a todos, mas, infelizmente, quando coloca todos os tipos societários dentro do projeto e alguns que não têm esses instrumentos, certamente ele não conseguirá atender da maneira melhor e tratando principalmente das dívidas. Eu enxergo 2 modelos de negócio e posso dar exemplos do que existe hoje. Um deles é clubes pequenos, de pequeno investimento, que queiram se transformar em sociedade anônima. O Paulo, nosso professor Paulo sabe, aí em São Paulo tem 2 exemplos, a Ferroviária, que é SA, e o Botafogo de Ribeirão Preto, meu querido amigo, que tem trabalhado em São Paulo, o nosso Adalberto. Há outros, o Retrô, no Recife, é uma SA, no Paraná já tem clubes SA, antes mesmo da lei das sociedades anônimas do futebol. Esses certamente vão buscar investidores do futebol que tenham mercado lá fora, que vão formar jogadores, e vai ser essa a principal atividade, que não tem pressa para subir para outras divisões na elite do futebol brasileiro. E há o outro modelo do negócio, que é o exemplo do Cruzeiro, por exemplo, que é um clube de massa. Ele vai atrair não só os investidores do futebol, do esporte que existem hoje,
mas possivelmente o sócio-torcedor mostrou grandes empresas de consumo de massa, magazines, empresas de mercado que tenham interesse também em atingir, né, aquele torcedor do Cruzeiro. E aqui é muito importante, para concluir, o que acreditamos é que a gente poderá transformar, né, também mudar aí esse vértice. Antes o clube tinha um protagonismo com a lei do passe, merecidamente, né, foi extinta, né, porque o atleta não é uma mercadoria, né, é um ser humano, mas que ele perdeu o protagonismo para os empresários. Se a gente pegar agora a venda do Vinícius Júnior, 40 milhões de euros, será que não seria mais interessante ao investidor, ao invés de pagar 40 milhões de euros num único atleta, investir 40 milhões de euros num Cruzeiro, na base, que vão ter vários Vinícius Júnior ali, devolver ao clube o protagonismo. E para tudo isso ser possível, a gente precisava dar também um tratamento tributário, até para que não haja um desequilíbrio na própria competição, onde disputam associações civis que pagam nada ou muito pouco de tributo, e clubes empresariais, empresas, sociedades anônimas, e a alíquota de 34% numa sociedade anônima não seria nada atrativa, e ainda iríamos abrir possibilidades para algumas formas de burlar, fazendo uma venda para um atleta uruguaio, onde a alíquota é zero, para de lá sendo vendido por um valor de mercado. Então, nós buscamos com o governo um entendimento e mostramos que a nossa proposta, que vingou na Lei de Sociedade Anônima, é uma tributação, no primeiro momento, de 5% em receita de caixa, não sobre o lucro, sobre receita, 5%, incluindo aí todas as receitas que hoje não são, como match day, sócio-torcedor, e excluindo apenas a linha venda de atleta, que é o que a gente precisa, principalmente para engordar aquele pote que paga as dívidas trabalhistas e cíveis, né? Depois de 5 anos, esses 5% reduzem para 4% em regime de caixa, um regime que é idêntico das incorporações do setor da construção civil, não estamos inventando nada de novo, e só que esses 4% passam a incidir a venda de atletas. Os estudos mostram que isso vai gerar um aumento de arrecadação entre 20% a 50% do que hoje é recolhido pelo governo. Então, o impacto disso é positivo na nossa economia. Acho que, em linhas gerais, estourei um pouquinho aí, 2 minutos do tempo, mas consegui, acho que dá, e a importância da gente reabrir, né, os nossos estádios. Eu também sou autor do certificado, ministro, de vacinação e testagem, né, o certificado de imunização, que a gente está vendo aí na Eurocopa, para o setor de eventos, de público, de aglomeração, é o caminho que há para que a gente possa ter não somente os vacinados, mas também os testados negativos. O passaporte trata dos 2 casos, para que a gente possa abrir esse mercado de volta ao público com responsabilidade. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, senador. Cada vez que ouço as explicações acerca desse projeto, eu vou me convencendo cada vez mais de que pode ser será seguramente não será a solução de todos os problemas, como Vossa Excelência bem reiterou, destacou, mas será uma solução. Agora, uma pergunta que mais uma curiosidade. Já se iniciou algum contato com a Câmara dos Deputados para alguma prioridade ou pelo menos para alguma preferência na tramitação desse projeto na Câmara Baixa, na Câmara dos Deputados? Sim, ministro. Na verdade, eu mesmo já fiz contato com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que já, também por ser autor do projeto, tem todo o interesse, já contactou o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Sei que tanto o deputado Otávio Leite como o deputado de Minas Gerais, o Fred, eles já levantaram o dedo pedindo a relatoria,
O projeto foi apensado na Comissão de Esportes a um projeto anterior, de 2019, que já tramitava. É um motivo, na minha opinião, de preocupação, porque acho que são assuntos um pouco diferentes, ou o tratamento, pelo menos, é um pouco diferente. Já alertei ao deputado Otávio Leite, que é aqui do Rio de Janeiro, a respeito, e ele está acompanhando. E a expectativa é que vote logo esse projeto, sim, na Câmara dos Deputados. Todo o esforço agora está vertido lá para a Câmara Baixa. Muito bem. Paulo, alguma consideração, Paulo? Eu gostaria. Primeiro, quero parabenizar mais uma vez, ministro, nosso senador Carlos Portinho. Eu vou brincar aqui, porque eu gosto muito dele, é uma pena que ele não reside em São Paulo. Acho que eu vou ter que mudar o meu domicílio eleitoral, mudar para o Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, para poder votar no senador quando ele for candidato novamente, porque o Brasil está precisando de políticos como ele. E eu sou testemunha que esse projeto pode não ter ficado do jeito que todo mundo quisesse, mas o senador promoveu um dos maiores debates públicos em todo o meio do direito esportivo, com advogados de clubes, federações, atletas, conversou com dirigentes. Eu acho que todos os envolvidos, todos os destinatários da norma, né, que a gente costuma dizer dessa forma, foram escutados. Pode ser que não ficaram satisfeitos, não ficou do jeito que a pessoa queria, mas o bom é inimigo do ótimo. E eu acho que o projeto está bem concebido. Tem, claro, que depois que a gente lê, a gente fala, poderia ter isso, poderia ter aquilo, mas, veja, faz parte da evolução e que vai também tratar das negociações aí que envolverem clubes, atletas, os próprios clubes internamente, quer dizer, nos seus atos de constituição das suas SAs, aí eles podem tomar cuidados a mais, até porque a lei é liberal nesse sentido, no contexto do acordo de acionistas. Então, eu tinha algumas preocupações, mas eu acho que isso, o próprio clube, quando for ceder, ele pode ter lá uma cláusula que garanta que o investidor se assegure de algumas questões. Então, aí vem da negociação do sócio majoritário com o minoritário, que faz parte do próprio negócio societário que envolve. Então, senador, eu só tenho lhe agradecer, parabenizar e torcer para que o projeto continue e que o deputado que assume a relatoria tome, se ele tiver dúvidas, ele tome a mesma precaução, de repente, de conversar novamente com os stakeholders para saber efetivamente o porquê desse projeto dessa forma. Então, da minha parte, é só isso. Eu participei de 2 ou 3 reuniões, então eu não tenho dúvida alguma. Para mim já está concretizado o projeto, muito bom feito, e parabenizo aí pela democracia e forma bem republicana que Vossa Excelência tratou o caso. Senador, da área acadêmica, Vossa Excelência já está percebendo de que tem esse apoio, né, que esse projeto deve seguir e devemos apoiá-lo para que ele chegue a um final feliz. Eu gostaria de agradecê-lo muito a sua disponibilidade do seu tempo. A gente sabe que, né, os dias não têm sido fáceis aí no Senado Federal, mas gostaria de, como bem lembrado pelo professor Paulo Feus, deixar aqui um convite já formulado para seu retorno ao nosso projeto Legal Talks aqui no Instituto Cultural Brasil-China, para falarmos talvez de um assunto menos tranquilo, vamos dizer assim, que são as comissões parlamentares de inquérito, e que é um assunto bastante que, assim, ele hoje é o assunto do momento, por conta da nossa comissão parlamentar de inquérito da Covid, com todas os seus embates, que são naturais no ambiente político, mas que Vossa Excelência viesse nos trazer notícias do funcionamento, da composição, como é que funciona essa questão de minoria e maioria, que nós sabemos que funciona no próprio funcionamento das casas parlamentares, né, que se prestigia sempre essas minorias para que não haja uma... Né? Enfim, se Vossa Excelência aceitar, eu já vou tratar desse assunto com o nosso presidente Thomas, para que
o seu retorno seja breve aqui para mais uma reflexão assim no projeto Legal Talks. Muitíssimo obrigado e parabéns mais uma vez pela sua dedicação, pelo seu carinho com um projeto tão caro para todos nós. Muito obrigado, senador. Obrigado ao Brasil-China. Muito importante a gente consolidar as nossas relações entre os dois países irmãos e todos que nos assistem. Muito obrigado. Obrigado por participarem do nosso programa Legal Talks. Inscreva-se no nosso canal e receba as notificações para os próximos programas.